Olá a todos, o meu nome é Luís Seríaco, sou biólogo, curador-chefe do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. Estou aqui hoje a falar com vocês para falarmos sobre um assunto que tem dominado a atualidade de São Tomé e Príncipe, o famoso crocodilo que apareceu nas praias recentemente. A minha especialidade são os anfíbios e répteis de África. Trabalho com estes animais em vários países do continente e o meu trabalho foca-se principalmente em estudar e identificar estas espécies. Desde 2013 que me dedico ao estudo destes animais em São Tomé e Príncipe, tendo descrito algumas espécies novas para a ciência e tendo feito muitos trabalhos para sabermos mais sobre o seu estado de conservação, sobre a sua distribuição, sobre a sua ecologia aqui no país. Este tema do crocodilo é algo que é fascinante em vários níveis. Por um lado, causou uma grande comoção social e um grande interesse na ilha, por ser um animal de grandes dimensões, não conhecido do país e que levantou muitas questões. Que espécie é esta? De onde é que veio? O que é que está aqui a fazer? Será que se está a reproduzir? E esta apresentação que vos vou fazer hoje deve-se a um trabalho e um curso que estamos neste momento a começar sobre o estudo da identidade e da origem deste animal para que possamos conhecer melhor todo o seu percurso até aqui, pensar no futuro se poderão acontecer novas chegadas aqui à ilha, mas ao mesmo tempo é um caso muito interessante. É um caso que exemplifica como é que a biodiversidade de São Tomé e Príncipe, que hoje temos nas ilhas, como é que ela aqui chegou. E este crocodilo pode nos dar umas pistas muito interessantes sobre a história das próprias ilhas e da vida nestas ilhas. Então a apresentação de hoje vai focar isto, vai focar um caso particular, mas que nos ensina muito mais do que ele próprio. E eu vou focar nesta apresentação desde a história geral destas ilhas, a sua evolução, como é que elas surgiram do mar, não é? Como é que elas aqui apareceram e como é que as espécies no passado aqui chegaram e usando depois o crocodilo como um exemplo que comprova estas ideias. Então, vamos então falar um pouco sobre as ilhas de São Tomé e Príncipe. Ora, as ilhas de São Tomé e Príncipe fazem parte de uma linha de ilhas e de cadeias montanhosas no continente que é conhecida pela cadeia vulcânica dos Camarões. Ora, esta cadeia vulcânica dos Camarões estende-se desde o continente, como o próprio nome indica, dos Montes Camarões, passando pelo Bioko, pela ilha do Bioko, da Guiné Equatorial, pela ilha do Príncipe, pela ilha de São Tomé e pela ilha de Annobon. Ora, estas ilhas apareceram em tempos diferentes, sendo, no caso aqui do nosso país, a ilha do Príncipe a mais antiga, com cerca de 31 milhões de anos, e a ilha de São Tomé mais recente, com 14 milhões de anos. Isto deveu-se à atividade vulcânica. Deveu-se à atividade vulcânica que, no passado, devido ao movimento da tectónica das placas, as placas onde nós, onde estamos em cima, são placas que se movem em cima do magma que existe no planeta. E o que é que acontece nestas situações? Eu vou-vos dar aqui um exemplo. O que acontece é que as placas, ao mexerem, têm magma em baixo. E quando numa zona da placa há uma maior fragilidade, este magma faz uma erupção, faz um vulcão. Ora, este vulcão, quando sai cá para fora, vai solidificar, a lava vai solidificar e vai fazer ou uma montanha ou uma ilha. E foi este o caso destas ilhas oceânicas aqui do Golfo da Guiné. Não é? Primeiro tivemos uma erupção que vai dar origem ao Monte dos Camarões. A placa foi-se mexendo um pouco mais e vai surgir a ilha do Bioko. A placa mexe um bocadinho mais e vai surgir a ilha do Príncipe. Depois a ilha de São Tomé e depois a ilha de Annobon. Ora, isto é como estas ilhas surgem aqui no meio do oceano, ou seja, e quando elas aparecem, elas não têm nada, não é? Elas são completamente virgens em termos de vida. Isto é uma imagem do que nós podemos imaginar do que seria, uma representação gráfica do que seria uma ilha acabada de emergir, com o vulcão ainda ativo, e em que toda aquela zona é pura lava solidificada, é basalto que ali está. Ou seja, não tem qualquer tipo de vida. Mas hoje nós olhamos para estas ilhas e vemos vida em todo lado, vemos biodiversidade em todo lado. Estamos completamente rodeados de plantas, de animais, de fungos que dominam a paisagem de São Tomense, dominam a sua cultura até. Nós estamos completamente embrenhados nesta biodiversidade. Então a questão que se coloca é,
Se estas ilhas surgiram do fundo do mar, desta atividade vulcânica e eram virgens, como é que aqui chegaram os animais e as plantas que aqui habitam? Ora, há várias formas destes animais e plantas aqui terem chegado. Elas podem ter chegado, de facto, muitas plantas podem ter vindo pelo vento, que trouxe para aqui algumas sementes que germinaram e deram origem à parte da vegetação que temos. Alguns animais podem ter voado, aqueles que conseguem voar, as aves, os morcegos, poderão ter voado até aqui e eles próprios trazido, quer nas suas fezes, quer associado ao seu pelo, às suas penas, algumas outras sementes que depois daqui germinaram. Mas isto não explica como é que a grande diversidade aqui chegou. Não é? Como é que alguns animais que não aguentam, que não voam, que não aguentam água salgada, aqui chegaram? Ora, e a explicação que nós, os cientistas, assumimos que terá acontecido é que eles terão vindo em jangadas que vieram do continente e chegaram aqui às ilhas. E o que é que são estas jangadas? Ora, ainda hoje nós podemos ver, nomeadamente em rios muito grandes, como aqui o Rio Congo ou mesmo no Amazonas, quando há grandes enxurradas, quando há uma chuva muito grande no continente, algumas zonas laterais destes rios vão desabar para dentro do rio. Vocês conhecem, quando passam na margem do rio, que ele é composto por lama, por raízes, por árvores, que, imaginem, desabar um bocado desses para o centro do rio, não se desconstrói, mantém-se e forma quase como uma ilha flutuante no rio. Ora, se alguns animais, algumas plantas estiverem nesta ilha e o rio apontar para o mar, elas vão sair da zona continental e entrar no oceano. Se tiverem correntes oceânicas depois que permitam ou apontem para zonas como as ilhas de São Tomé e Príncipe, o que vai acontecer é que estas jangadas vão trazer estes animais e estas plantas para a ilha. Aportando aqui, estes animais que conseguiram sobreviver à viagem vão saltar para estas ilhas desabitadas, vão colonizá-las, vão se adaptar a elas e vão aqui estabelecer-se. Esta é a teoria vigente que nos explica ou que nos tenta mostrar como é que aqui chegou a biodiversidade que aqui temos. Ora, este caso é muito interessante porque é um fenómeno estudado por biólogos por todo o mundo. As ilhas são um local de fascínio para os biólogos porque nos permitem fazer este tipo de perguntas e tentar perceber como é que as espécies depois se adaptam aqui. Nós sabemos também que as ilhas de São Tomé e Príncipe são ricas em espécies endémicas, ou seja, são ricas em espécies que não existem em mais algum lado nenhum do planeta. E daí haver um grande interesse para a sua preservação, conhecer como elas cá chegaram, conhecer a sua história aqui nas ilhas. Ora, o que é que isto tem a ver com o nosso famoso crocodilo? Muitas coisas a ver, mas já lá vamos. Este mapa que aqui está ajuda-nos a perceber um bocado isto e esta ideia que eu estava a falar. Ou seja, não importa apenas que estas ilhas se formem nos rios, não é? E que venham para o mar. Importa muito que as correntes oceânicas depois consigam empurrar ou conduzir estas ilhas ao local certo. E nós aqui em São Tomé e Príncipe estamos numa localização privilegiada. Estamos claramente na rota da corrente fria de Benguela. É uma corrente muito importante na costa aqui africana, que vem desde a zona da Namíbia a Angola e que aponta claramente para São Tomé. Ora, imaginemos nós que uma ilha destas que se formou na zona do Rio Congo e veio para o mar, cheia de animais, cheia de futuros colonizadores destas ilhas, chegando ao oceano, a corrente fria de Benguela vai empurrá-la diretamente para São Tomé. E isto é o que nós achamos como é que aqui chegou esta biodiversidade. As correntes oceânicas ajudam-nos a perceber muito esta questão. Então, recuemos então para a história do crocodilo. O que é que o crocodilo tem a ver com esta história que começou há tantos milhões de anos atrás da colonização da biodiversidade de São Tomé? Tem tudo a ver e, ainda para mais, é um exemplo perfeito para compreendermos nos dias de hoje como é que animais do continente podem chegar aqui. Ora, este caso que aconteceu há cerca de um mês na colónia açoriana, na praia da colónia açoriana, fez com que o país parasse a perguntar-se como é que um crocodilo vem aqui ter. Houve várias propostas, várias teorias, várias ideias avançadas que podem estar certas, não é? Mas eu aqui queria vos apresentar a minha hipótese
a minha hipótese de trabalho, o que eu acho, o que é que de facto aconteceu com este crocodilo. Ora, estas fotografias foram de uma colega que tirou, a colega que trabalha com as tartarugas marinhas, que tirou estas fotografias, fez vídeos. A população local também já estava a ver o animal na praia. A comunicação social, a comunidade civil são-tomense deslocou-se muito para observar este animal e várias questões foram levantadas, não é? Toda a gente se perguntava o que é que este bicho faz aqui, como é que ele aqui veio ter, o que é que ele é. Ora, como imaginam, este teve um grande impacto. As redes sociais inundaram-se de relatos, inundaram-se de fotografias. Esta é uma imagem que eu retirei de alguém, um senhor Adriano Faleiro, que publicou numa página das redes sociais e colocava até os rastros do animal na praia. Muitas outras fotografias surgiram. E colocava-se a questão, o que é que fazer com este animal? Ou seja, nós sabemos que ele não é daqui, não sabemos bem ainda como é que ele para aqui veio, mas ele não é daqui, ainda para mais é um animal de grandes dimensões, potencialmente perigoso para a população local. E as autoridades questionaram-se o que é que fazer com este animal. E havia apenas duas opções em cima da mesa. Ou capturar o animal vivo e deslocá-lo para a sua origem, mas isso demoraria tempo, porque tinha que saber de onde é que ele veio primeiro, e implicaria alguns recursos. Ou então abater o animal para que não houvesse futuros problemas, não houvesse o risco de ele poder ser uma fêmea e colocar ovos que depois ficassem na região, mas também, sendo um animal de algumas dimensões, não causar algum dano a pessoas ou animais, e, de certo modo, para acalmar a sociedade civil, que estava bastante preocupada. Ora, o que aconteceu foi que, de facto, mobilizou-se as forças de segurança do país, as forças militares, e o crocodilo foi de facto abatido. E estas são algumas imagens que popularam as redes sociais, estas confirmadas, estas não imagens falsas, não fake news, não é? Imagens reais do animal, em que se pode ver, de facto, um crocodilo, o crocodilo foi abatido e algumas da sua morfologia externa. Houve mais fotos a surgir, também aqui esta, a mostrar a boca do crocodilo aberta, mas já após o crocodilo ser abatido, e nós conseguimos ver mais ou menos as dimensões deste animal, um animal aproximadamente de cerca de 2 metros de tamanho. Aqui mais uma imagem do mesmo crocodilo, não é? Estou aqui com uma fotografia traseira do animal. E, de facto, este animal, após abatido, as autoridades fizeram o que tinham a fazer, foi recuperar o corpo, mantê-lo preservado para futuros estudos, para perceber a identificação. E foi o que foi feito. E, felizmente, com um grande apoio da Direção-Geral do Ambiente, na figura aqui do Dr. Lourenço Monteiro, Diretor-Geral do Ambiente, deu-nos acesso à carcaça do animal, deu-nos acesso ao animal abatido e a autorização necessária para poder fazer uma pequena necrópsia do cadáver do crocodilo, para que pudéssemos responder a várias questões. Primeira, que espécie é? Segunda, de onde é que ele veio? E como é que nós vamos fazer este trabalho? Ora, a parte de identificação morfológica foi feita, o animal foi conduzido para a Escola Portuguesa de São Tomé, exatamente à frente do quartel onde o animal estava recolhido, e aí foi começado a fazer a preparação da pele do animal para que se ela possa manter para futuros trabalhos e mesmo para ficar para futuras visitas de são-tomenses ou investigadores que queiram vir conhecer este exemplar. Aqui vemos uma dos momentos na escola em que o animal estava a ser preparado com todos os alunos a assistir, e os alunos tiveram a oportunidade de assistir à preparação. Aqui o animal, a parte da cabeça do animal, para além de estar a ser também revista, estava-se a tirar uma pequena amostra de tecido para que se possa fazer genética, ou seja, se possa estudar a genética deste animal para perceber, quase como um teste de parentalidade, para se perceber de que população do continente é que ele veio. E aqui esta imagem já com a pele do animal meio limpa, para que se preserve para o futuro. Nós podemos ver aqui algumas imagens mais concretas da cabeça do animal.
As medidas que nós tiramos do animal também nos permitiram ver que tinha cerca de facto 2,10 metros, 2,20 metros. É um animal que não é muito grande. Aqui poderão ver outra imagem do animal, da cabeça do animal com maior detalhe. E aqui da parte ventral da cabeça do mesmo exemplar que foi analisado. Aqui a pele do crocodilo. Podemos ver que é claramente um crocodilo do Nilo, a coloração, o seu tamanho, a presença destas camas que aqui estão, chamados osteodermos, são umas camas muito rijas que estão na parte dorsal dos crocodilos para os proteger. Aqui mais uma vista da cauda do animal. Como podem ver, a cauda do animal é quase mais de metade do próprio corpo, ou seja, faz com que a parte do corpo do animal atinja cerca de 80 centímetros, não seja muito, muito grande. E podemos chegar à conclusão de que a espécie em questão era um crocodilo do Nilo. Ora, o que é um crocodilo do Nilo? O nome comum, crocodilo do Nilo, é enganador. Não quer dizer que o animal apenas exista no Nilo, mas foi daí que foi descrito pela primeira vez, daí ter esse nome, crocodilos nilóticos, como o seu nome científico, nome latino, que foi ficando como nome. Apesar disso, a espécie ocorre por uma boa parte do continente africano. Okay? Toda a zona de leste do continente africano, mas passando por a Namíbia, por Angola, por partes do Congo, por partes do Gabão, a espécie é uma das espécies mais comuns de crocodilos de toda a África. Ora, o que é que nós podemos falar sobre este animal? São espécies que um adulto pode atingir entre os 3 e os 5 metros, embora haja registros de animais com quase 6 metros, da espécie de crocodilos nilóticos, pesam de 150 a 200 quilos, embora também haja exemplares de muito maior peso, o máximo registro que se conhece, cerca de 800 quilos, quase 1 tonelada de crocodilo. São predadores de topo nos seus locais, ou seja, são dos animais, eles não têm um predador que os preda a eles são o predador de topo no seu ecossistema. E também algumas características interessantes. É um animal que aguenta muito tempo sem comer, mais de um mês. E é um animal que, apesar de habitar em rios, em lagoas, em barragens de água doce, ele também consegue viver em zonas de água salgada. Consegue viver em estuários, consegue viver em zonas de praia. Não sendo os locais que prefere, consegue aí viver. E temos aqui uma questão que nos interessa também muito. Vocês podem ver que ele também ocorre em Madagascar. Ora, Madagascar, a distância de Madagascar ao continente africano é muito maior do que de São Tomé ao continente. O que significa que esta população que existe em Madagascar, alguns no tempo, nadou para lá também. E nós sabemos que estes animais têm uma capacidade de nadar e de aguentar a água salgada muito, muito tempo. Voltando um bocado atrás ao nosso crocodilo, àquele que apareceu aqui em São Tomé. O que é que acontece? Um animal com cerca de 2 metros. 2 metros indicam-nos que ele terá entre 5 a 10 anos. Ou seja, não é um animal muito velho, é um animal jovem. Não conseguimos perceber se seria um macho ou fêmea, porque as entranhas do animal, essas sim foram descartadas na altura do abate para conseguir a preservação do animal, para que ele não estragasse enquanto estava depois congelado. Mas talvez a genética nos possa elucidar se ele era um macho ou uma fêmea. E assumimos que ele terá vindo, de facto, do continente. Vamos falar um bocadinho mais sobre o crocodilo do Nilo. Aqui esta foto podem-me ver a mim, no centro de Angola, com um juvenil de crocodilo do Nilo, ou seja, da mesma espécie daquela que apareceu aqui, mas, claro, muito mais pequeno. É um animal muito mais pequeno, em que aqui não tem qualquer perigo para o ser humano. Mas estes animais não ficam assim. Estes animais podem, como eu vos disse, ficar muito grandes. E aqui, uma foto da mesma espécie, do crocodilo do Nilo, no rio Cunene. O rio Cunene é o rio que separa a Angola da Namíbia. E este animal teria certamente mais de 5 metros. Não é? Aqui sim já estamos a falar de um animal de grandes dimensões e sim que poderia causar problemas ao ser humano. Esta fotografia foi tirada no sul de Angola há cerca de 2 anos. Aqui a mesma foto do mesmo animal, para vocês verem as dimensões do mesmo. E aqui outro exemplar também no rio Cunene, mas que vocês veem que é claramente a mesma espécie de crocodilo. A grande questão agora, como é que isto aqui chegou? Há 2 hipóteses em cima da mesa. Uma, alguém o trouxe, ou outra, ele chegou cá da mesma forma como tudo cá chegou no passado. E inclino mais para a segunda. E por que não para a primeira?
Contrariamente a outras espécies de animais, em que o interesse de tráfego é maior, quer para manter como animal de estimação, quer para tirar a pele, quer para outras coisas, o crocodilo do Nilo não é uma espécie muito apetecível nesse mercado. É uma espécie que é comercializada. Em África há vários locais onde se produzem animais desta larga escala, mas que a sua exploração, quer para alimentação, quer para produtos de pele, só faz sentido a larga escala, não faz sentido com apenas um exemplar. E depois tem outra coisa, não é um animal fácil de transportar, de maneira alguma. Por isso eu não me inclino muito para essa opção. Inclino sim mais para a segunda, que assumo eu, se deve ao facto do animal ter vindo do continente africano, nas grandes enxurradas dos rios, tendo apanhado as correntes que apontam para São Tomé, vindo cá chegar. Este gráfico aqui é muito interessante e mostra-nos o que eu estou a dizer. É um gráfico sobre a salinidade das águas do mar, aqui na região, em que a zona vermelha é águas muito salinas, com muito sal, e a zona mais roxa, azulada, é uma zona em que a água é menos salina. Porquê é que a água é menos salina naquela zona ali? Porque é ali que descarga o rio Congo, ou Zaire, como se chama em Angola, o rio Kwanza, outro grande rio, e outros rios da costa que estão constantemente a deitar água para o oceano. Quanto mais água cair no oceano, menos salinizado aquilo está. Ou seja, isto mostra e prova claramente que aqueles rios têm uma grande influência aqui na região a mandar água para aqui. E quando é que vem mais água para o oceano aqui? Na altura das chuvas. E nós não nos podemos esquecer que as semanas e meses antes ao aparecimento do crocodilo aqui em São Tomé, houve muitas chuvas no norte de Angola, no Congo. Por exemplo, em Angola, outro país lusófono, e aqui muito importante para este caso, o norte de Angola foi completamente fustigado por chuvas quase torrenciais que atacaram Luanda, causando graves problemas. E imaginem isto, o que é os rios, o Kwanza ou o rio Congo, a encherem de água e a enviarem para o oceano. E temos aqui o mapa das correntes. Ora, as correntes que ali estão mostram claramente, este mapa movimenta-se aqui, nós temos São Tomé ali no mapa, e nós estamos a ver aquelas setinhas a apontar, são as correntes oceânicas que empurram a água aqui nesta região. Ora, estas correntes estão a empurrar claramente as águas que estão a descarregar dos rios para São Tomé. Ora, imagine o que acontece, um crocodilo que é apanhado numa destas enxurradas do rio, vai ter ao oceano e tem correntes a empurrá-las para aqui. Sendo um animal que aguenta um mês sem comer, tem uma grande capacidade de resistência à água do mar, à água com sal, ele veio a ser empurrado até São Tomé. Tanto é que ele não apareceu no norte da ilha, ele não apareceu na parte oeste da ilha, ele apareceu no sudeste da ilha, exatamente na zona para onde as correntes estão a apontar. Esta é a nossa hipótese de estudo neste momento. Claro que esta hipótese só se pode comprovar após fazermos estudos mais detalhados de DNA. O que é que nós vamos fazer nestes estudos? Vamos sequenciar o DNA deste animal e vamos compará-lo com as populações africanas de onde a espécie ocorre. E o que nós vamos fazer é um teste de parentalidade. Não é? Vamos perceber qual é a população mais próxima daquele crocodilo, ou seja, qual foi a fonte, quais são os primos, não é, mais próximos deste animal. E aí sim vamos tentar comprovar esta ideia que ele virá dessa zona. Mas há outras evidências circunstanciais que nos apontam para aí. Muito recentemente apareceram nas costas de São Tomé e Príncipe, também praticamente pela mesma altura do crocodilo, 2 pescadores angolanos que se perderam exatamente no rio Zaire, no Congo, e que foram arrastados pelas correntes. Tiveram várias semanas no mar e vieram dar à costa a São Tomé. Ou seja, esta evidência circunstancial mostra-nos como é que algo aqui vem ter, neste caso um barco que veio a flutuar desgovernado até São Tomé. Ou seja, a rota destes pobres pescadores angolanos pode ser muito semelhante à rota do nosso crocodilo. Claro que isto só se vai agora provar com análises genéticas mais detalhadas. Mas a questão é a primeira vez que apareceram crocodilos em São Tomé? A resposta é não.
Em 1506, ou seja, poucas décadas depois dos portugueses cá chegarem, um navegador português escreveu um relatório, na altura, num português arcaico dessa época, em que ele, de uma forma muito detalhada, descrevia o que via em São Tomé, descrevia o que existia em São Tomé. Desde as árvores de fruto, as aves, os répteis. Por exemplo, ele já falava da cobra preta, nesta altura aqui, em 1506, mas ele também falava de crocodilos. Ele falava de lagartos de grandes dimensões, de 5,40 metros, só pode ser um crocodilo, que comiam pessoas, que comiam animais, que estavam sempre dentro da água, tinham uma cauda muito grande, que se empinavam na cauda, que são tudo características de um crocodilo. E conta ainda que o então governador da ilha tinha um crocodilo destes num cercado dessa zona. Isto também é a origem do topónimo da Praia do Lagarto, aqui em São Tomé. Ou seja, no passado, eles já cá vieram ter. E claro, foram todos exterminados, foram todos mortos, os crocodilos, mas mostra que eles de vez em quando chegam cá. Neste caso, a última vez foi há 500 anos. Foi há 500 anos que temos o registro marcado da presença destes animais aqui. E foi agora. Mas nada disto, isto tudo pode indicar que amanhã, para o ano, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 100 anos, isto pode acontecer outra vez, porque as correntes aí estão. E o que trouxe os animais há milhões de anos, traz os crocodilos agora para a ilha. Entretanto, a pele está a ser preparada, o animal vai manter-se em São Tomé para estudos futuros, para qualquer investigador, para qualquer estudante, para a sociedade civil possa visitar. Ele foi neste momento preparado, está a acabar de ser preparado nas instalações da Escola Portuguesa e a genética vai ser feita para que se possamos localizar de facto a população de origem deste animal. E com isto, eu agradeço muito a vossa atenção, espero que tenha sido interessante e educativo para vocês e ficam abertas perguntas, questões que queiram fazer sobre este animal. Muito obrigado. Foi muito importante ouvir do senhor especialista na área a falar muito bem sobre o crocodilo, ora titulado de um crocodilo viajante, porque certamente precisávamos saber muito sobre esse surgimento da espécie para nós entendermos melhor sobre o assunto. A minha questão está abordada o seguinte. Foi dito aqui que a espécie ainda não foi identificada pela qualidade da espécie, se é a fêmea ou macho. Então surge a minha pergunta. A dúvida que tem sobre se é fêmea ou macho, isso não é um dos motivos para mais uma inquietação da população santomense? Sim, compreendo a questão. A dúvida de se é fêmea ou macho tem a ver com o facto de se ela for uma fêmea e que tenha colocado ovos, não é? Tivesse grávida, os ovos possam eclodir. O animal, como eu disse, é um animal jovem. Um animal jovem que, porventura, não estava ainda em condições de reprodução. Ok? E isso dá-nos uma indicação logo. Vamos tentar com a genética perceber se é uma fêmea ou um macho. Agora, a questão que se deve ter atenção a seguir é ela ou ele, não é? O animal apareceu naquela região e é importante manter alguma atenção caso se possam ver ovos ou animais de pequenas dimensões a eclodir. Caso que isso aconteça, esses animais são de pequenas dimensões, podem ser imediatamente capturados e enviados para fora ou eutanasiados ou o que é que seja necessário. Mas para já, a questão também que temos de ter atenção é, eu acho que a população está neste momento vigiante, não é? A população e as autoridades estão neste momento mais vigiantes sobre este caso e, quer dizer, um animal deste demora muito tempo a crescer até se tornar problemático. Eu acredito que se ela pôs ovos, o que é pouco provável por não sabermos sequer se é uma fêmea e ser um animal jovem, mas se esse caso acontecesse, eu acho que rapidamente se iriam ver os filhotes, não é? E esses facilmente se capturariam. Também posso dizer-vos que o local, a praia, não é um local ideal para este animal pôr ovos, porque eles aguentam água salgada, mas hoje não gostam de água salgada, muito menos as crias. Por isso eu acho que a probabilidade de ele ter posto ovos é muito, muito baixa, caso fosse uma fêmea, que nem isso sabemos. Irlanda Santiago venho de Almas.
Falar aqui que as autoridades santomenses só tinham duas opções, que seria matar o animal ou transportá-lo para o seu habitat, digamos. E se eu disser que haveria uma terceira opção, que seria a sua captura viva e a conservação em algures do país para que sirva de atração turística, estaria errado a pensar assim? Não estarias errado e de facto podia ser uma terceira opção. Não seria porventura das opções mais viáveis, porque isso implicaria temos quase um jardim zoológico em São Tomé. O que leva a algumas questões logísticas, financeiras, mas também porque eu acho que nós aqui em São Tomé temos uma biodiversidade tão fantástica aqui nos parques à nossa volta, que não faz muito sentido nós estarmos a promover um jardim zoológico com espécies exóticas, com espécies de fora. As pessoas, os turistas que querem fazer o ecoturismo aqui em São Tomé, ou as pessoas de São Tomé que querem ir ao Príncipe ou do Príncipe que querem vir a São Tomé, vão ver coisas que são únicas aqui. Vão ver as aves que são únicas, vão ver as plantas que são únicas, vão ver os répteis que são únicos. Não faz sentido termos aqui uma espécie completamente exótica, fora daqui. E ainda para mais, para manter um animal destes em boas condições, implicaríamos construir uma lagoa muito grande, um cercado muito grande, que, na minha opinião, não acho que fosse uma opção a seguir. Mas, de facto, era uma terceira opção, sem dúvida. Marquane Correia, Bufo. Antes de mais, parabenizar o professor pela apresentação e pelo tema que é muito pertinente e é um dos temas que certamente agitou a sociedade santomense nos últimos meses, posso assim dizer. Eu tenho duas questões. A primeira, o professor disse aqui que o crocodilo certamente tinha uma idade compreendida de 5 a 10 anos. E eu tenho uma questão concernente a essa informação, que é a seguinte: qual é a fase que essa espécie, que é o crocodilo do rio Nilo, né, atinge para chegar na fase de reprodução? Essa é a minha primeira questão. Eu acho que essa questão pode responder certamente se o crocodilo que foi capturado e abatido, se na realidade chegou a reproduzir-se, se no caso se é fêmea ou não. E a outra questão que eu tenho é a seguinte: nós sabemos que o continente, né, ou seja, o planeta Terra está sempre em movimentos. E ultimamente, certamente, com as mudanças climáticas, houve muitas enxurradas e não é coisa deste ano, de muitos anos. Então, eu queria saber, a minha questão é, por que só agora, com essa enxurrada, é que o crocodilo fez chegar à ilha? Sabendo que há muito tempo já havia muitas enxurradas cheias dos rios e coisas dessas. São duas excelentes questões. Ora, este indivíduo, quando eu digo 5 a 10 anos, estou a estimar isto com a sua dimensão, ok? Com a sua dimensão. São números muito gerais e que vão precisar de um trabalho um bocadinho mais detalhado para nós chegarmos a uma maior exatidão. Mas pelas dimensões é o que eu aponto de 5 a 10 anos. Ora, um animal destes, ele vai se reproduzir aproximadamente dos 5 anos para cima, ou seja, há uma possibilidade de ele já estar na época reprodutora. Parece-me a mim que ele fosse muito pequeno ainda para se reproduzir. Estes animais, em adultos, têm pelo menos já 3 metros de tamanho. E este seria um jovem que, porventura, não se teria ainda reproduzido. É mais até pelo tamanho do que propriamente, às vezes, pela idade que se começam a reproduzir. Não esqueças que eles também competem, os machos e as fêmeas. Quer dizer, quem se reproduz, geralmente, são os maiores que têm maior capacidade de acesso às fêmeas, ok? Daí, eu acho que, e as fêmeas também, aquelas que têm mais consistência já para conseguir aguentar ter filhos. Eu acho que, não digo que ele não pudesse ter já capacidade reprodutora, caso fosse uma fêmea, mas eu acho que era pequeno demais ainda para o fazer, percebes? Não acho que se fosse ainda esse o caso, mas temos que estar com atenção. Relativamente à segunda questão, é muito, muito interessante. Ora, essas enxurradas, de facto, acontecem todos os anos. Todos os anos. Claro que podemos dizer que as alterações climáticas vão tornar estes fenómenos extremos mais frequentes. E este último ano foi particularmente forte em termos de enxurradas e chuvadas no continente africano, ou nesta região do continente africano.
Isto é tudo uma questão também de acaso, não é? Ou seja, as correntes apontam, os rios apontam, mas é uma questão de acaso, porque por isso é que os últimos registros têm 500 anos e por isso é que não chegam todos os dias coisas às ilhas, não é? Porque há uma grande... Ou seja, o primeiro momento de acaso é o crocodilo estar na água quando há enxurrada, não estar em terra, ok? O segundo momento de acaso é ele estar na enxurrada e a enxurrada empurrá-lo para o mar. Pode também empurrá-lo para o mar, pode empurrá-lo um bocadinho mais à frente da costa e ele ficar logo ali na costa. Depois outra questão, ele apanha a corrente, mas a corrente não é uma autoestrada direta, quer dizer, ela aponta para aqui. Mas quer dizer, a ilha está aqui, o crocodilo pode falhá-la por este lado, pode falhá-la por este, pode falhá-la um bocadinho mais próximo, ou seja, é uma questão também de acaso. E depois tem outro, né, que é o facto de ele conseguir sobreviver à viagem. Pá, pode acontecer qualquer coisa, pode ele não ser muito grande e um tubarão ir comê-lo, várias outras questões. É tudo uma questão de acaso. O que eu quero dizer com isto é que é assim, eles já estiveram cá, ou seja, há 500 anos há registro deles de chegarem, este agora aqui chegou e ele pode chegar outro para o mês que vem, para o ano, como só daqui a 200 anos, percebes? É tudo uma questão... Agora, tu tens que pensar nisto num contexto de larga escala, não é? De muito tempo, não é? Nós, se olharmos isto à nossa perspectiva mais humana da nossa esperança de vida, não é? Aos 60 aos 80 anos, não é? Pá, isto parece que é muito, mas de facto, quando estendes isto é uma questão de acasos, não é? Que por acaso as circunstâncias estão aí para o permitir, mas permitir a ser todos os anos igual vai uma grande diferença, não é? Boa tarde. Ilse Guiar, moro em Almas. Com base na sua explicação acerca do crocodilo, vendo o tema da apresentação, crocodilo viajante, o porquê desse tema é curioso e ao mesmo tempo engraçado. Porque ele veio e causou pânico na sociedade santomense e agora nos apresenta o tema como crocodilo viajante. Isso eu acho que é meio que engraçado esse tema, crocodilo viajante. Sim. Então, é a primeira questão. E a segunda questão durante a sua abordagem, falou que o crocodilo, ele pode ficar mais ou menos por volta de mais de um mês, né, sem alimentar-se. Mas tratando-se desse crocodilo que teve cá em São Tomé, será que ele não chegou a se alimentar? E se sim, o quê que ele tem se alimentado? E por quanto tempo ele foi se alimentando? Então, basicamente é isso. Obrigada. São duas ótimas questões. Bem, o título, pronto, não teve qualquer intenção de gozar com a situação, nem brincar com a situação. É viajante porque ele viajou, não é? Eu acho que nestes casos é sempre importante nós traduzirmos estes temas para uma linguagem às vezes mais comum, não é? Para que seja mais fácil as pessoas perceberem o caso, não é? Aqui não tem nada a ver com brincar com a situação, mas de facto assumimos que ele é um viajante, como as espécies que aqui chegaram são elas também viajantes, não é? O segundo tópico é muito, muito interessante. Infelizmente nós não conseguimos responder à questão do que é que ele comeu, pela mesma razão que não conseguimos responder à questão do sexo do animal. Porque essas entranhas foram descartadas logo de início. Ou seja, nós não conseguimos fazer uma análise do conteúdo estomacal daquele animal para perceber o que ele comeu. O que eu posso dizer é que o animal não estava magro, ok? Pelo que eu vi, o animal não estava magro, para o seu tamanho, era um animal robusto, bem composto, tinha alguns depósitos de gordura, ou seja, que é um animal que vês que ele andava a comer bem, não passou fome, o que me leva também a crer que o animal pesava cerca de 82 quilos, pelas informações que me foram passadas pelo Exército, quando o pesaram inicialmente. Ou seja, é um animal que estava bem alimentado. Sendo um animal que estava bem alimentado, de facto a tua pergunta é excelente. O que é que ele comeu enquanto aqui estava? Ora, estes animais com esta dimensão já comem coisas de alguma dimensão também, se não passam fome. Um crocodilo juvenil consegue passar muito tempo a comer coisas tão pequenas como búzios e caracóis. Um crocodilo destas dimensões já precisa de peixe de grandes dimensões para comer. Ora, sabemos nós que os crocodilos, este estava na praia e alguns deles
para estarem nessas zonas, eles não são animais bons no mar. Ou seja, eles não estão habituados ao mar. Pelo que eles não pescam ou não caçam peixes marinhos. Não é? Eles estão habituados a caçarem peixes de grandes dimensões nos rios do continente ou nas barragens. Ou então, como vocês veem muitas vezes naqueles documentários da vida selvagem, aqueles de maiores dimensões comem os grandes ungulados, as gazelas, as zebras, quando lá vão beber, e eles apanham e comem e os puxam para a água. Ora, em São Tomé e Príncipe, nomeadamente na ilha de São Tomé, o nosso ecossistema não tem presas para manter um animal destes. Nós não temos aqui peixes de grandes dimensões nos rios. Não temos gazelas, não temos nada que permita este animal alimentar-se. Mas ele estava bem alimentado. Daí eu achar que seja mais uma evidência que demonstra que ele de facto chegou recentemente. Não é? E ainda mantinha as suas reservas de quando estava a comer no continente. Daí eu também achar que, de um ponto de vista prático, seja difícil eles estabelecerem uma população residente aqui. Porque não há alimentação. O que é que ele poderia usar para a alimentação? Animais domésticos, não é? Como se ouviu falar de um cão, alguma galinha que ali aparecesse, não é? Um animal destas dimensões nunca conseguiria comer um ser humano, por exemplo. Vocês viram a cabeça é deste tamanho, não come um ser humano. Mas que uma criança pequena poderia causar problemas, não é? Ou seja, nós não conseguimos responder para já o que é que ele comeu. O que eu posso dizer é que ele estava bem alimentado, por um lado, estaria bem alimentado, mas não há grande alimento aqui para ele comer. Daí me apontar essa evidência que ele chegou recentemente e ainda vinha em condições de onde veio. Se eles aguentam um mês sem comer, aí está um bocado a resposta. Espero que tenha sido mais ou menos esclarecedor. Olá, boa tarde. Chamo-me Daniel Carvalho, sou do Distrito de Lobato, concretamente de Santo Tomar. Para mim é um privilégio estar cá, poder assistir a essa palestra, que mais uma vez veio nos reforçar a história desse crocodilo que apareceu. A minha pergunta é bastante simples. Aqui apontou duas hipóteses relativamente à vinda do crocodilo cá para Santo Tomé, e uma dessas hipóteses foi que alguém, talvez, né, o trouxe cá. Também a outra hipótese foi que ele pode ter visto, né, através das correntezas. Então suscitou-me essa dúvida, que visto que o nosso país, né, entra diversos tipos de coisas, né, relativamente a mercadorias e outras coisas, será que há alguma possibilidade de esse crocodilo, talvez alguém veio, né, com os ovos, né? Será que há alguma possibilidade de alguém trazer cá os ovos para cá e esses mesmos ovos eclodirem, depois darem origem a esses crocodilos? E a outra hipótese, será que há alguma possibilidade de talvez os navios pescadores, né, os barcos, né, talvez poderiam ter, ao longo das suas viagens, né, para outras costas, ter deixado cá ficar? Ou também a hipótese de que o crocodilo veio cá através das correntezas, explicou-se cá que o crocodilo fica muito tempo, né, sem alimentar-se. Será que há alguma, visto que o crocodilo está no topo da cadeia alimentar, será que há algum animal no alto mar que o crocodilo pode servir-se de alimento para ele? Sim, são questões muito, muito pertinentes. Ele, de facto, está no topo da cadeia alimentar no seu habitat, não é? Se o tirarmos do seu habitat, não está. E ele, de facto, no mar aberto, terá animais de maiores dimensões que o podem comer, como uns tubarões, não é? Poderia haver esse caso. As outras hipóteses que tu colocaste, que eu não descarto e não digo que não sejam válidas, podem ser. Para mim, eu acho que aquela hipótese que apresentei é mais plausível, mas não digo que as outras possam estar erradas, e até pode ser o caso de estarem certas. Há umas questões. A questão de ser trazido num barco pesqueiro, como lastro, tenho as minhas dúvidas, porque não se conhecem casos desses. Então, os barcos trazem muitas espécies de outros sítios, nos lastros do seu barco, nas águas, mas nunca destas dimensões.
trazem caranguejos, trazem anémonas, trazem muitos bivalves, às vezes trazem ratos, como os ratos chegaram aqui, trazem pequenos répteis, mas nada deste tamanho. Aí tenho algumas dúvidas que ele tenha vindo num barco assim. Do outro ponto de vista, tens dito que teria sido trazido para aqui em ovo ou em juvenil e tivesse crescido. É uma hipótese, e essa é de facto a outra. Alguém o trouxe, ou adulto ou juvenil. A minha questão é que eu acho que se saberia, ok? Acho que se saberia isso. Alguém havia de dizer, não, mas o fulano tal tinha no quintal, ou alguém, percebes? Acho que é uma informação que as próprias autoridades saberiam que alguém tinha um animal desse em casa. A ilha é pequena, não é? A ilha é pequena e facilmente se sabe o geral que está a passar. Daí eu achar que é mais plausível esta hipótese. Não descartando essa, mas acho mais plausível esta, porque se fosse isso já alguém teria visto, já alguém teria dito, já alguém teria gabado-se que tinha um crocodilo em casa, dizer, olha, eu tinha um crocodilo, não é? Tem essas questões, ok? Mas não, percebes? Isto é um estudo em curso. Nós agora teremos que fazer uma análise mais profunda, genética, e pode surgir evidências. Imagina que alguém faz uma investigação, ou as autoridades, e não foi trazido. Pronto, percebes? Isto está tudo ainda em aberto. Para mim, como cientista, como biólogo, como especialista nestes animais, eu acho que esta é a hipótese mais plausível, mas lá está, isto é uma questão em aberto ainda em estudo. Sim. Quando o crocodilo chegou cá em São Tomé, havia, de uma certa forma, uma dificuldade por parte da população diferenciar, para dizer se de fato é um crocodilo ou um jacaré. Então, eu gostaria que explicasse ou apontasse as principais diferenças entre essas duas espécies, que é crocodilo e jacaré. Olha, eu vou-te explicar isto de outra forma. Crocodilo e jacaré, para já, são nomes comuns, ok? São nomes comuns, as pessoas não têm uma grande validade científica. Por exemplo, em Angola, as pessoas chamam crocodilo e jacaré a mesma coisa. Os mais pequenos chamam crocodilo, os maiores chamam jacaré. Em outras partes dizem que é ao contrário. Na prática, estes animais destas dimensões, em África, são todos crocodilos. São todos crocodilos, é tudo o género crocodilos, ok? Não há jacaré. O jacaré é um nome que é dado a alguns tipos de animais, tipo crocodilos, não é? Crocodiliformes, que existem na América do Sul. Este aqui não é, este aqui é mesmo crocodilos do grupo africano, não é? Em África tens três principais tipos de crocodiliformes. Os crocodilos verdadeiros, que é o crocodilo do Nilo, e o crocodilo do oeste africano, que é o crocodilo sucus, que é um animal mais pequeno, que não é igual a este, um animal mais associado aos desertos do oeste africano. Tens o grupo Mecistops, ok? O grupo Mecistops, que parecem gaviais, são aqueles crocodilos com o nariz muito afinado, que há também na Índia, ok? E tens o grupo Osteolaemus, que são os crocodilos anões desta dimensão, com a cabeça muito curta. Não tens o jacaré é uma espécie sul-americana, ok? Ou seja, tudo aqui é crocodilo. A confusão das pessoas com crocodilo e jacaré é porque são nomes comuns que cada um usa como quer, percebes? Não há propriamente... Daí a importância de usar nomes científicos. Não é? Boa tarde, Joaquim Amaro, da Direção-Geral do Ambiente. Tenho de dar os meus parabéns ao apresentador. E eu também tenho umas questões que é para colocar. Bom, em que período ou estação ou clima é mais frequente a migração dessa espécie? A migração? Quer dizer, essa viagem, é um crocodilo viajante. Em que período é mais frequente essa viagem que ele faz? Sim. Não, aqui eu chamo-lhe viajante porque ele viajou do continente para aqui, mas isto não é algo que eles façam normalmente, não é? Ou seja, eles não migram normalmente, eles estão na sua zona, nos seus rios, e eles praticamente não migram. Este viajou devido a estas circunstâncias das enxurradas e das correntes, não é? Mas normalmente não são animais que façam migrações como outros animais fazem, não é? Ou seja, este é um caso especial porque ele foi apanhado nas chuvas e na corrente, ok? Outra questão, que impacto ou risco essa espécie poderia trazer para
nesse caso, para o turismo solo praia, nesse caso não fosse identificado, não se fosse descoberto que ele está lá e ele atingisse mais ou menos, está entre 3 a 5, atingir mais ou menos 40 anos sem foi identificado. Quais são os riscos que poderia trazer para aquelas comunidades ou quem pratica turismo naquela área? Isso é um tópico importante, não é? Eu, como disse já, eu não acredito que este animal ou uma população deste animal se conseguisse estabelecer, porque eles não têm alimentação, há muita presença humana que acabariam por o matar. Mas se isso acontecesse, de facto, e é uma questão muito interessante, teria-se o mesmo problema que tem, por exemplo, Timor ou a Austrália. Em Timor e na Austrália, e nessa zona do Sudeste Asiático, há uma espécie de crocodilo, a maior espécie de crocodilo do mundo, são o crocodilo poroso, o crocodilo de água salgada. Esse, sim, nada e vive muito tempo na água salgada. E, por exemplo, em praias de Timor, são muito comuns, o que faz com que as pessoas não consigam ir à praia, porque estão a tomar banho e, para além dos tubarões, têm problemas de crocodilos a atacar. Caso isso acontecesse aqui em São Tomé, não é? Ia ter um impacto, não é? No turismo de sol e praia, não é? Mas, voltando ao que eu estava a dizer, eu não acredito que naturalmente ele conseguisse estabelecer-se bem. Não acredito que ele se estabelecesse bem para isso, para que causasse esse impacto. Se estabelecesse, pronto, aí se poderia vir a ter, porque as pessoas estariam assustadas. E nesse caso, tendo em conta que o país, a alimentação para eles é escasso, né? Então quer dizer que se ele permanecesse mais tempo, ele iria morrer. Eu assumo que sim, eu assumo que ele não ia aguentar muito. Mas eu estou a assumir, ok? Porque eu acho que ele não teria alimentação suficiente para o fazer. Ou ele dando-lhe a fome, o que ele ia tentar procurar alimentação perto das pessoas, porventura ia atacar um cão, ou atacar algumas galinhas, ou assim, e obviamente chegava perto das pessoas e as pessoas porventura matavam-no logo. Ou seja, ele não tinha, o destino dele não era muito risonho aqui em São Tomé. Outra questão está virada à apresentação dita não foi a primeira vez. Uhum. Logo surge a minha questão. Logo, é provável que dentro de alguns anos, algum tempo real, teremos novamente, consideravelmente, uma visita de uma outra espécie, ou dessa mesma espécie da familiarização do crocodilo. Uhum. Essa é a primeira. A segunda, bem, nesse processo de correnteza, Uhum. que fez com que aparecesse o crocodilo na nossa costa, no nosso mar, será que o estudo não identificou que isso aquele crocodilo possa aparecer dois? Porque provavelmente numa correnteza, se ele está na sua família, num determinado espaço, numa determinada área territorial, Uhum. e surgiu uma correnteza, será que é só apenas um crocodilo que apareceu? Ainda não tem outro? O estudo ainda não se pontuou isso. Por favor, eu gostaria que tivesse essa dúvida. Então, é o seguinte, de facto, as correntes podem trazer muita coisa. E como eu disse, pode haver, isto é uma questão muitas vezes de acaso, não é? De acaso. Pode haver a sorte, ou o azar, como queiramos chamar, de, para o ano, chegar aqui outra coisa qualquer igual. Não é? E pode ser crocodilo, como pode ser outra espécie qualquer invasora que aqui chegue. Por isso é que é muito importante, nomeadamente, como se isto é uma ilha e está muito próximo do continente e estas correntes apontam para aqui, é muito importante que haja uma monitorização relativamente constante do que é que chega das costas, não é? Porque agora foi um crocodilo, ok? Um crocodilo que o impacto que teria, como podemos ver, foi um impacto mais social e ecologicamente ele não se conseguiria manter por muito tempo. Mas podem chegar a outras espécies invasoras, quer de animais, quer de plantas, não é? Que chegando aqui começam a competir diretamente com as espécies que cá estão, causando problemas ecológicos, levando à extinção das que cá estão. Ou seja, é importante monitorizar a costa porque, de facto, muita coisa pode aqui chegar, sejam crocodilos, sejam outros lagartos, sejam plantas, seja o que for. Okay? Isso é importante. Relativamente ao número, agora foi um que chegou, mas assim, nessa enxurrada podem ter vindo, se calhar, 10. Né? Só que os outros, um afogou-se, o outro foi comido por um tubarão, o outro desviou para a costa. Ok, podem ter sido muitos. E pode ter chegado mais que um e o outro morreu, está se calhar a carcaça algures aí, percebes?
as hipóteses são várias. O último caso reconhecido foi há 500 anos, mas quer dizer, isto não é uma regra, não é de 500 em 500 anos, pode amanhã aparecer outro. Ou pode o próximo aparecer só daqui a 150, percebes? Isto é tudo uma questão da casa. Agora, que as condições permitem. Não é? O professor falou de duas hipóteses. A primeira foi, bem dizer, descartada, que é a hipótese do crocodilo ter vindo devido à intervenção do homem, alguém trouxe. E a outra que nós estamos a mais aprofundar, que é devido às correntezas do oceano. A minha questão é a seguinte: segundo algumas pesquisas que eu fiz, o crocodilo, a fase de reprodução do crocodilo é mais na fase chuvosa. E calhou que o crocodilo apareceu em Santo Tomé mesmo nesta fase, na fase chuvosa que foi registrada na nossa ilha, e das enxurradas também vista que aconteceu em Angola. Então, não teria a possibilidade deste crocodilo, ainda vou insistir neste ramo, não seria que o crocodilo durante a fase chuvosa já tinha reproduzido? É uma hipótese. Sim, e depois a outra minha pergunta, a outra minha questão é a seguinte: falou-se do tipo de uma espécie de crocodilo que é o crocodilo de água salgada, que é um crocodilo que mais habita no continente asiático, nomeadamente no continente asiático, e também na Austrália é notado muito esse tipo de crocodilo. E o professor falou aqui das correntes oceânicas. Não existe uma possibilidade daquele crocodilo ter chegado aqui? Muito remota. Muito remota. É muito longe para isso. E, de facto, morfologicamente eles são diferentes. E este é claramente um crocodilo do Nilo. Não temos dúvidas quanto a isso. Morfologicamente, os outros são diferentes, têm escamas diferentes, têm dimensões diferentes. Mas é uma hipótese muito remota, não é? Estamos a falar quase do outro lado do mundo, não é? E eles também não nadam assim tanto para isso, não é? Sim. Também tem a primeira possibilidade de ter vindo aqui devido a alguém que o trouxe. Eu, na minha opinião pessoal, eu não descarto essa possibilidade. Porque, como nós sabemos, o nosso país, Santo Tomé e Príncipe, é um país que, em termos de segurança e controle de entrada e saída do país, praticamente não existe. Existe o sistema sim, mas o sistema não funciona como deveria funcionar. E muitas das vezes, alguém sim poderia ter trazido sim o crocodilo e deixado talvez um ovo. É mais fácil entrar um ovo do que um animal vivo. Talvez o crocodilo, do meu ponto de vista, eu acho que o crocodilo estava aqui há mais tempo. No meu ponto de vista, talvez o ovo estava aqui e o crocodilo sobreviveu todo esse tempo, porque uma das características do crocodilo é que quando o crocodilo é ainda pequeno, não há necessidade do crocodilo alimentar de alguns répteis ou alguns mamíferos de grande porte. Também pode alimentar-se de peixes pequenos, entre outras coisas. Então, eu acho que o crocodilo estava aqui há muito tempo e só foi dado na vista agora porque ele atingiu uma fase um período da sua vida que ele tinha que se mover para procurar, para tentar sobreviver, porque a possibilidade de, quando ele era mais novo, já não é como ele está agora. Então eu acho que, do meu ponto de vista, o crocodilo já estava aqui e apareceu numa área de Santo Tomé que, bem dizer, existe uma pequena comunidade sim, mas não é uma grande comunidade. Então talvez o animal já estava lá, porque lá também tem alguns rios para além do mar. Então, para mim, meu ponto de vista, para mim, eu não descarto essa possibilidade porque é grande também. Sim, não, e eu também não o descarto. Não descarto de todo. Acho que é uma possibilidade que se tem que investigar. Porque é que eu me inclino mais para a outra? Porque foi só um ainda, ok? Já tem algumas dimensões.
E acho estranho que durante tanto tempo, não é, 5, 10 anos, nunca ninguém tivesse visto, nunca ninguém tivesse dito qualquer coisa. Tem essa questão, mas não descarto, quer dizer, as explorações dessas zonas, desses rios, podem vir a mostrar, os rios ali do Sul e os mangais ali do Sul, que são pouco conhecidos na prática também, podem vir a mostrar que de facto até está lá até há mais tempo, se calhar. Não é? Ou seja, isto na ciência, a ciência não é algo definitivo sempre. Na ciência nós estamos sempre a acumular evidências para perceber, para descartar hipóteses. Não é? Eu também não descarto essa hipótese, percebes? Inclino mais para a outra, mas essa para mim eu não tenho forma de dizer não, é mesmo esta ou é mesmo aquela. Acho que a genética agora vai ajudar, ok? Se a genética agora me colocar que este indivíduo é muito próximo àqueles ali da zona do Congo e da Angola e mostrar que não há praticamente diferenciação genética, isso indica-me que o animal pertencia até muito pouco tempo atrás àquela população, ok? Mas agora imagina que a genética daquele animal me vai dizer que a população mais próxima daquela espécie é, sei lá, no Sudão. Só há uma forma do animal vir do Sudão para cá. É de avião, não é? Ou alguém o trouxe. Pronto, ou seja, a genética agora é que nos também vai tirar um bocado... Não é que a genética nos vá confirmar tudo, mas pelo menos vai-nos começar a rever algumas das hipóteses, percebes? Temos que agora começar a descartar hipóteses. Nós estamos neste momento na primeira fase. Mais algumas questões? Tenho mais uma questão relativamente ao que aconteceu, né? Abateu-se o crocodilo, talvez fez-se certo, talvez com boas intenções, né? Abateu o crocodilo. Eu gostaria que o professor, pela experiência, né, como biólogo em si, nós sabemos que abater um animal não é a solução, né? Foi a solução porque não teve outras alternativas e o São Tomé, por isso, não tem mecanismos próprios de capturas desta mesma espécie, né? Então, caso houver coisas esse mesmo, uma outra espécie, talvez do crocodilo do Nilo ou uma outra espécie, virem a via São Tomé, na sua opinião, qual seria o mecanismo adequado para fazer essa mesma espécie em vez de abatê-las? Tudo depende das espécies que aqui aparecerem, não é? Há animais de pequena dimensão que porventura podem ser capturados e levados facilmente a uma caixa, não é? Por fora. Mas tudo isto também implica legislação internacional. Não é fácil transportar animais de um país para o outro vivos, não é? Há toda uma questão burocrática internacional que também só nós podemos fazer isso quando soubermos de facto de onde é que o animal veio, não é? Nós não vamos mandar para outro sítio qualquer, depois vai ser invasor noutro sítio qualquer, não é? Aqui a questão do abate, eu compreendo a questão, não é? Nós somos biólogos e nós zelamos também pelo bem-estar dos animais, nós, quer dizer, somos biólogos porque gostamos de animais e gostamos... Mas quer dizer, mas nós também, por outro lado, ninguém coloca grandes questões. Quando há uma espécie de planta invasora, o que é que as pessoas fazem? Matam a planta, destroem a planta, não é? Para quê? Para que ela não se propague e não se crie um problema para as espécies locais. Num caso destes, também, eu acho que o abate, apesar de, claro que se houvesse outras opções e capacidade e rapidez, não é? Pudéssemos fazer isso, podia ser pensada, não é? Não havendo, o abate é uma solução tão boa como outra qualquer, não é? Estamos a falar de uma espécie invasora, estamos a falar de uma espécie que não é daqui, que poderia causar problemas ao ecossistema, poderia causar problemas às populações, não é? O que é que eu acho que é importante termos aqui, que haja em São Tomé, ainda para mais que é uma ilha com uma grande quantidade de espécies endémicas, muitas destas espécies endémicas com alguns problemas de conservação, não é? E as espécies endémicas em ilhas são particularmente frágeis, porque elas só existem aqui. Se elas se extinguirem daqui, extinguem-se no mundo, não é? É importante que haja um controlo e alguma fiscalização geral para se detectarem a presença destas espécies invasoras o mais rapidamente possível, para que se consigam removê-las, quer remetendo à origem ou abatendo, antes de que elas se reproduzam. Não é? O crocodilo aqui a reproduzir-se, os crocodilos vão aparecer, vão mostrar, são grandes, consegue-se tratar. Um animal mais pequeno, que tem uma reprodução muito mais rápida,
que é menos visível para a população, se não houver atenção, quando vamos a ver, está expandida por toda a ilha. E aí já é muito difícil erradicar. Não é? Por exemplo, eu dou-vos um exemplo. Aquelas osgas que vocês veem nas paredes à noite, aquelas osgas brancas, são introduzidas. Elas não são nativas daqui. E elas podem competir com as osgas endémicas locais. Mas como elas são muito pequenas, elas reproduzem-se muito rapidamente, com muitas crias, e em todos os cantinhos, é quase impossível erradicar, não é? Seria possível erradicar se fosse a primeira que chegasse, apanhasse logo. De outra forma, torna-se muito difícil, não é? Desculpa, qual é o tempo de reprodução de um crocodilo? O tempo de reprodução do crocodilo, olha, boa questão. Neste momento não te sei responder. Ele consegue reproduzir durante várias décadas, não é? E eu acho que eles têm posturas, posso estar errado, mas têm posturas anuais, todos os anos. Pronto. Olha, muito obrigado pela vossa presença, espero que tenham gostado e qualquer questão podem contactar-me, ok? Obrigado.